Hoje foi me dada a missão para a gente falar um pouco dos desafios atuais da mulher na política e a nossa representatividade. Então, eu fiz questão de preparar aqui um material mostrando para vocês um pouco dos dados da nossa participação, especialmente aqui em Mato Grosso, e do que isso representa para as políticas públicas femininas. Então, eu inicio dizendo a vocês o seguinte: pela primeira vez na Assembleia hoje, nós temos 3 mulheres no mandato. 3. Tudo bem que nós temos 2 mulheres suplentes, mas é uma representatividade muito importante para a gente dentro da Assembleia. Recentemente, esteve comigo a Marildes. Junto dela, nós criamos a lei do parto adequado. Olha como é interessante quando tem mais de uma cabeça pensante no mesmo ambiente. A lei do parto adequado foi criada na Assembleia e foi promulgada antes de ontem, na quarta-feira, pelo presidente Max Russi. Como o governo não promulgou, e aí confesso a vocês, não sei se porque o governo tinha a intenção de vetar, ou talvez não quis vetar, porque eu acho que para o governo também seria uma ação importante, o presidente Max promulgou a lei dando o direito à mulher de escolher entre uma cesariana e um parto normal. Um avanço grandioso para nós mulheres. Por mais que pareça arcaico, porque quando eu vou falar sobre essa lei, eu me pergunto em que mundo a gente ainda vive, que depois de tantos anos das mulheres com mais de 90 anos ao direito ao voto, ninguém tem implementado ainda uma legislação que, inclusive, deveria ser nacional, dando à mulher esse direito à escolha do parto que ela quer ter. Obviamente que aqui com orientação médica, né? Ninguém está dizendo aqui que ela vai fazer cesariana ou parto normal em qualquer circunstância. Precisa ter o aval médico para que ela possa fazer esse parto. Mas o direito à escolha é primordial. E a participação da mulher faz com que leis, direitos como esse surjam. A partir do momento que essa legislação foi aprovada e agora promulgada, no mesmo momento o presidente Max chamou a Comissão de Saúde, que é ali presidida pelo deputado Paulo Araújo, a presença do deputado Dr. João, que é do meu partido, e pediu a eles que agora eles preparem o orçamento para que essa política pública seja efetiva. Porque não adianta só ter a lei e a vereadora falar, olha, mas na minha cidade não está aplicando. E aí o prefeito pode alegar, olha, mas eu não tive compensação orçamentária. E eu vou ter perdas, porque o Ministério da Saúde exige um percentual de partos normais. Então, a Assembleia agora está providenciando o orçamento para a saúde, direcionado à garantia do direito do parto adequado. Um ganho para todas as mulheres do estado de Mato Grosso. O estado de São Paulo e o estado do Paraná implementaram isso, mas nenhum deles cuidou dessa questão orçamentária. Nós já chamamos a AMM, que é quem representa todos os municípios de Mato Grosso, para ver qual será o impacto para o município, estimando um aumento da despesa da cesariana em 15%, que é mais ou menos a média do que aconteceu em São Paulo, para que nós possamos repassar o dinheiro lá para a ponta e deixar isso garantido. Agora, esse momento na Assembleia, sem dúvida, é um progresso. Na Câmara Municipal de Cuiabá, já são 8 vereadoras, que inclusive ocupam toda a mesa diretora de Cuiabá, que é composta de 8 membros. As 8 vereadoras fazem parte da mesa diretora. Agora, o que nós precisamos avançar ainda? Nós estamos avançando em Mato Grosso e não está a passos lentos. Eu quero registrar vocês, pode-se ver ali que nós temos 2 vereadoras também na mesa diretora aqui de Lucas do Rio Verde. Nós avançamos desde 2020 até 2024, nós elegemos 277 vereadoras. Esse aumento é o maior da história de Mato Grosso. Nunca houve tantas vereadoras em mandato. E fez com que 20% das vagas das câmaras hoje, em média, sejam ocupadas por mulheres.
um avanço, para vocês terem uma noção, de 21% com relação aos 4 anos anteriores. Então, é um avanço significativo. Agora, vamos falar um pouco de Mato Grosso Assembleia. Quando a gente olha para Mato Grosso, as mulheres são 51% do eleitorado. Vocês sabem que isso varia pouca coisa, estado a estado, mas que majoritariamente o Brasil tem quase 52% aproximadamente do eleitorado feminino. Em Mato Grosso somos 51%, e isso representa o quê? Entre os 2,5 milhões de votantes, nós somos 1.300.000. 1.300.000 são eleitores femininos, mulheres, exercendo seu direito ao voto. Agora, a participação política, aí vocês veem a disparidade, né? Nós somos 51 em população, mas a participação, e aí eu estou falando de câmaras municipais, em Mato Grosso, é de cerca de 20%. Agora, quando a gente olha para a Assembleia da qual eu faço parte, nós temos uma representatividade na Assembleia de 4,17%. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece por vários fatores. Primeiro, que a campanha, a estadual, não é brincadeira, é uma campanha extremamente cara. Eu sei que para vereadoras também, muitas vezes a participação feminina não é maior, também por esse quesito financeiro. Aí, meu querido presidente Albano, que está aqui do MDB, também se deve a uma falta de apoio que existe entre presidentes partidários, sejam estaduais ou municipais, para com a participação feminina. Eu quero perguntar a vocês, quantas de vocês que estão aqui já foram candidatas alguma vez? Quem puder levantar a mão. Certo? Quando nós somos convidadas a sermos candidatas, geralmente não se tem a intenção que nós sejamos eleitas. Não porque os homens não gostem de mulheres, não porque eles não queiram que as mulheres estejam lá, mas porque naturalmente o homem se relaciona com o homem. Eles são amigos um do outro, eles são parceiros um dos outros, jogam futebol juntos, vão no churrasco juntos. E nós, mulheres, desarticuladas por várias questões, algumas talvez por questões pessoais, aí é a família que toma o nosso tempo, é os deveres da nossa casa, e muitas vezes porque nós não sentimos que pertencemos àquele ambiente. Mas é preciso a gente colocar na cabeça que nós pertencemos a esse ambiente, que nós também precisamos nos relacionar e tirar essa questão cultural, machista, que nos foi imposta há anos e anos atrás, de que nós não podemos fazer um churrasco, que nós não podemos reunir num bar, numa cafeteria, para falar de política. Nós precisamos fazer isso, nos reunir entre nós e nos reservar o nosso momento para falar sobre um tema tão importante que impacta a nossa vida diretamente. Quem são os mais impactados quando não tem uma educação de qualidade? É a mulher, é a mãe. Quem é o mais impactado quando não tem uma saúde de qualidade? Quem que vai para a fila da UPA com uma criança doente? Pode até ter homens ali também, mas são raras exceções. Geralmente é a mulher. Quem é que fica com a criança autista? É a mulher. E em 75% dos casos, ela é abandonada pelo seu companheiro. Ela se torna mãe solo. Extremamente nos casos que se tratam de autismos nível 3, grau 3, que são aqueles mais severos. Doenças raras, ultrapassa 80%. E aí, minhas amigas, o homem sai dessa família e ele constitui nova família. E, como eu disse aqui, raras exceções, no caso de doenças raras, menos de 20% dos homens ficam com o seu filho que tem algum tipo de comprometimento cognitivo ou um comprometimento físico ou qualquer que seja. Isso é para a gente refletir e pensar
que a nossa participação política, ela está atrelada a um fortalecimento da mulher como um todo. Se uma de nós cresce, muitas de nós crescem juntas. Quando eu falei sobre a Débora aqui, e eu fiz questão de mencionar, às vezes as pessoas falam, não tem que ter diferenciação entre mulher branca e mulher preta. Bom, penso que quando temos mais mulheres pretas morrendo, 3 vezes mais do que mulheres vítimas de violência, nós temos sim que separar. São temas distintos. Nós lutamos pelo direito de todas, mas a representatividade que a Débora carrega, eu não carrego. E a Nadir não carrega. Que é de uma população muito mais vulnerável. De meninas que assistem a novela, e na novela elas são vistas somente como empregadas domésticas, como garis, como mulheres que estão ali para servir. Não que tenha nenhum demérito nessas profissões, mas elas enxergam que elas podem ser vereadoras, que elas podem ser prefeitas, que elas podem ter autonomia da vida delas e serem aquilo que elas desejam ser. Eu ouvi isso uma vez da Maju, né, que é apresentadora do Jornal Nacional, que quando ela mais se emocionou na vida dela, foi quando uma menina chegou para ela e falou bem assim, eu também posso ser apresentadora, né? Eu não preciso só ser uma empregada doméstica, eu posso. Isso é de emocionar, porque muitas mulheres e meninas pensam assim, não somente as negras, as pretas, meninas também que acham que elas cresceram para ter um relacionamento, e desse relacionamento o homem vai ser o provedor do lar, e que ela vai depender dele por toda a vida dela. Como é difícil a gente mudar essa concepção. Eu tenho uma menina de 16 anos, e mesmo eu sendo uma mulher deputada, às vezes eu ainda escuto esse tipo de conversa entre ela e as amigas, de arrumar o príncipe encantado, que vai dar a elas uma vida maravilhosa, e que a partir dali elas serão felizes para sempre. Mas que a gente sabe que não é assim, que paixão passa. Isso passa, então, esse frenesi de querer viver felizes para sempre, se não tiver uma admiração mútua, isso pode não funcionar. E aí a gente coloca na cabeça delas que elas precisam ser empregadas, elas precisam estar no mercado de trabalho, elas precisam ter uma função, elas precisam ter ali, por menor que seja o papel, ou maior que seja, uma ocupação, para que ela se sinta valorizada no seu aspecto pessoal, para que ela tenha autonomia de comprar a própria calcinha, de comprar a roupa do filho, de comprar uma maquiagem, para ela não ter que ouvir do marido que ela só gasta. E vocês sabem que a realidade é essa, nua e crua. Talvez não nossa que estamos aqui. Essa é outra dificuldade que a gente tem. Quando a gente fala de participação feminina política, nós não conversamos com a maioria das mulheres que precisam ouvir, porque elas são tão vulneráveis que nesse momento elas estão trabalhando, e aí elas vão chegar na casa delas, elas vão fazer a janta, e aí depois disso elas estão exaustas e vão dormir, vão acordar, vão ter que lavar a roupa, limpar a casa, e aí vai. Mas a missão de uma Procuradoria da Mulher Municipal e de mulheres como vocês que estão aqui é fazer isso chegar na ponta. É que elas abracem os programas, e a Janice me contou, desses programas de qualificação profissional de mulheres, para que elas tenham uma oportunidade de ganhar melhor, ter mais qualidade de vida e poder ter uma independência real, que não seja nem uma dependência do seu trabalho, nem uma dependência do seu marido. E é assim que nós vamos formar líderes. Não adianta você achar que uma mulher vulnerável, ela vai ser candidata a vereadora e vai ser eleita. Como uma mulher também em vulnerabilidade, ela não vai ser dona de uma grande empresa. Então, essa lição, ela fica dentro da educação. E aí, meninas, é chamar as nossas crianças, por isso que o trabalho da Procuradoria, vereadoras, é tão importante ser feito, que ele seja feito na ponta, lá dentro das escolas municipais e das escolas estaduais, para elas entenderem que ali está a sua independência, na educação, no trabalho, que vai dignificá-la como mulher e vai fazer com que ela não seja escolhida, mas ela possa escolher com quem ela quer estar. E isso não tem preço. Mais mulheres em diversos ambientes de poder
vão trazer isso para essas meninas. Cada uma de nós que está lá, elas admiram. Hoje, com certeza, se você perguntar para minha filha o que ela quer ser, ela cogita ser deputada. Eu é que falei para ela, você pode até ser deputada, mas deputada não é profissão. Você precisa primeiro ter uma profissão. Depois que você tiver a sua profissão, aí você pode ser uma deputada, você pode ser uma vereadora, você pode ser o que você quiser. Porque eu sou passageira ali na Assembleia. E como me dói pensar que, de repente, não tenha nenhuma mulher que vá chegar lá para me substituir. E o que dói mais é saber que muitas mulheres são capazes, mas poucas têm condição de chegar lá. Eu viajo o estado inteiro e vejo mulheres maravilhosas, vereadoras, que têm ótima oratória, que têm capacidade, que são inteligentes, são articuladas, mas que não têm apoio para chegar lá. E sem apoio não chega. Eu tive meu pai lá atrás, que era deputado. Na minha primeira eleição, só para eu falar para vocês, que ninguém nasce sabendo, mesmo convivendo com ele, eu chegava nas reuniões e eu não sabia nem por onde começar. Aí ele fez um discurso pronto, assim, para mim, de uma página, falou, você estuda e você vai fazer esse discurso. Eu falava, pai, mas eu não levo jeito para isso. Pai, coloca meu irmão, minha irmã, não, mas olha, quem tem jeito para coisa é você. Você tem perfil, vai dar certo, você é corajosa, você gosta de brigar, seus irmãos são muito bonzinhos, não gostam de brigar. Você que quer bater em todo mundo aqui em casa. Então, é você essa pessoa. E ele me preparou ali e me deu um espólio todo político. Então, não tem como me comparar com uma vereadora que nasce lá da base, da ponta, e vai crescendo e chegar aqui sem ter estrutura política nenhuma. E eu falo isso para vocês entenderem que eu não sou uma iluminada que fui parar na Assembleia. Me deram condições de ser deputada. E aí, quando eu cheguei, eu consegui mostrar o meu valor. E fui depois reeleita deputada por mais 2 mandatos, a mais votada da história de Mato Grosso. Mas porque me deram a oportunidade. Eu tenho certeza que se outras tivessem a oportunidade, talvez teriam também a maior votação da história e talvez seriam até mais votadas do que eu, porque eu conheço mulheres que têm uma capacidade maior do que a minha. Eu não me acho esse poço de virtudes. Eu tenho minhas virtudes, mas tem mulheres tão capazes ou mais capazes do que eu para estarem lá na Assembleia Legislativa. E esses são os meus votos. E digo a vocês, eu encontrei num evento da ONU, em Nova York, a senadora Soraya Tronic. E a senadora falava para mim que o sonho dela era ter 50% de mulheres no Senado. E que ela não aceitaria nada menos do que isso, ou pelo menos 30%. E aí eu falei para ela, pois é, senadora, eu sou entusiasta de mulheres que apoiam mulheres. E lá tem a Soraya Tronic e tem a Soraya Santos também, que talvez algumas de vocês conheçam, porque ela é um pouco referência na pauta da mulher, que está hoje no Congresso Nacional. Inclusive a Coronel Fernanda, hoje, que é de Mato Grosso, é procuradora legislativa da Câmara Federal, que é um cargo também importantíssimo para as mulheres. Mas eu falei para ela, pois é, senadora, só que olha só, a senhora quer brigar por 30 e 50, e eu na Assembleia sou 4,5%. Se vocês iniciassem a cota de participação feminina pela representatividade que já existe no Congresso Nacional, nós, mulheres de todo o Brasil, avançaríamos. Porque no caso da Assembleia, se a média do Congresso, ela beira os 20%, se eu não me engano é 19%, com esse percentual na Assembleia, nós teríamos 4 mulheres eleitas. 4. Então eu falei, às vezes não é avanço para vocês no Congresso, mas é para a gente. E aí vai aos pouquinhos, depois sobe mais 5, sobe mais 5, sobe mais 5, e nós chegaremos ao nosso ideal, que é 50% para cada gênero, seja homem ou mulheres. Porque, meninas, enquanto não tiver visão de mulher e de homem, não é democrático. Porque nós pensamos completamente diferente deles.
As nossas dores são outras. A gente quer ter direito de fazer uma mamografia, fazer um Papa Nicolau, porque a gente sabe que, se descoberto precocemente, nossa vida será salva. Nem essa dignidade nós mulheres temos. Então, a nossa briga é muito diferente da briga deles. Óbvio que um apoia o outro. Os avanços que nós mulheres tivemos até hoje, eles foram conquistados através de votos masculinos. Foram homens com sensibilidade. Eu acredito que do lado deles tinha uma Janice também, ou uma Nadira, ou uma Débora, que ficava instigando ali, ó, precisa avançar, precisa avançar, precisa avançar. E nós só avançamos assim. Mas vocês sabem que por um grande período, desses 90 anos que conseguimos votar, a gente só votava com autorização do marido, por 60 anos. E depois disso, sim, o voto passou a ser direito único e exclusivo nosso. Então, nós temos muito a avançar. Mas a minha fala para vocês é para dizer o seguinte: apoiem-se, apoiem mulheres. Se você tem a oportunidade de comprar um produto de uma mulher que está na mesma qualidade do produto que um homem comercialize, apoie essa mulher, porque os homens se apoiam, eles têm essa cultura, nós não temos essa cultura. Então, ao invés de você comprar de uma grande marca, prestigie uma mulher pequena empreendedora, você vai estar dando a ela mais autonomia, ela pode se tornar uma líder, ela pode vir a se tornar uma representante. Prestigie uma mulher advogada, prestigie uma mulher assistente social. A nossa primeira-dama disse que quando a Débora saiu de perto dela, ela ficou sem os pés, sem as mãos, que ela não sabia o que ela fazia, e encontrou outra mulher maravilhosa para estar ao lado dela. É prestigiar mulheres, é valorizar uma outra. O que mais a gente vê é mulher que fala mal de mulher, mais do que os homens. Isso é triste. Ontem, na tribuna da Assembleia, antes de ontem, estou finalizando já para não cansar vocês, uma mulher estava tomando posse, que era a Edna, ela é do PT, obviamente que nós temos diferenças ideológicas, mas eu estava lá para prestigiar a posse de uma mulher. Para mim, pouco importava qual era o partido dela naquele momento. Mas a torcida organizada dela estava só me mirando de lá de cima, sabe? E eu já estava me preparando. A hora que me anunciaram, falaram assim, olha, vai agora subir aqui a primeira presidente da história do MDB, que vai assumir agora no dia 21 de agosto. E eu ouvi um grito lá de cima, grandes coisas. Aí, eu confesso para vocês que eu segurei para não rir, assim que eu achei engraçado também ela falar aquilo, porque de verdade, às vezes para ela grandes coisas mesmo, não faz tanta diferença. Aí eu pensei comigo, será que eu faço uma fala aqui, dizendo quanto isso é importante para o todo? Aí eu pensei bem, falei, mas se eu fizer isso, eu vou tirar o protagonismo da minha colega. Então é melhor eu não fazer, porque o protagonismo hoje é dela. Aí a matéria seria eu enfrentando uma militância que estava lá, que era também de mulheres. Então, quer dizer, ia ser mais um racha feminino sendo protagonizado nos sites e veículos. Falei, não, deixa ela ter esse momento dela de conquista, de celebração, e eu não vou falar sobre isso. Mas eu falei, depois eu vou citar isso como exemplo, para ver que até as mulheres que apoiam mulheres, às vezes não entendem que a mulher que está lá tem que ser aplaudida e tem que ser prestigiada. Independente de qual seja o partido dela, ou de qual seja o posicionamento dela, você pode não concordar, mas eu não vou vaiar. Eu posso não aplaudir, mas eu não vou vaiá-la, porque eu sei que foi tão difícil para ela quanto foi difícil para mim. E aguentar esse ambiente tão masculino quanto nós é um desafio. É um desafio. Me perguntaram um dia, você sofre assédio? Eu falei assim, olha, eu já comecei no meu ambiente de trabalho a desconsiderar o assédio como ele é descrito pelo dicionário brasileiro. Porque se eu levar isso a ferro e fogo, é todo dia. Aí eu vou ficar só nessa pauta. Então, eu passo até em determinados momentos a levar na brincadeira, que são brincadeiras de mau gosto, mas que a gente vivencia na política todos os dias. E não pode desistir. Temos que educar. Aí ele fala para mim, depois eu chego perto e falo, olha só, você fez essa brincadeira comigo, mas se você fizer essa brincadeira lá fora, isso é assédio sexual. Toma cuidado. Aí eu falo, olha, comentário de beleza de mulher,
se a mulher está bunduda, se não está bunduda, é assédio. Toma cuidado lá fora. E a gente vai educando aos poucos, porque senão não vai sobrar ninguém. Então, agradeço vocês por esse convite e reitero a vocês. É muito importante falar do tema, é importante trabalhar na base e quero deixar esse encaminhamento e esse pedido. Quanto mais puder ser trabalhado com as crianças, é ali o caminho. Eu vou disponibilizar para vocês, nas minhas redes sociais tem lá, o Raul falando sobre a mãe dele, Dona Domingas, que foi assassinada, vítima de feminicídio. E ele contou uma história, rapidamente disse assim, olha, eu dou aula de karatê, na minha escolinha tem os meninos, majoritariamente meninos, e algumas meninas. E eu ensinei os meninos que não pode gritar com mulher, bater em mulher e qualquer tipo de agressão à mulher é um crime, por conta do que eu passei com a minha mãe, que foi assassinada pelo companheiro. Ele falou, pois bem, esses dias ele falou que chegou um pai lá na escolinha de karatê, falou, é você que está ensinando o meu filho que não pode gritar com mulher? Aí ele falou que ele deu até um passo para trás, porque ele falou assim, o cara veio para me bater, dar um murro, sei lá, né, um cara assim, de porte grande, aí disse que o cara falou para ele, não, eu quero te agradecer, porque meu filho chegou em casa e falou para mim que eu estava gritando com a minha mulher e que ele estava com medo. E eu entendi que eu não tenho direito e não posso gritar com a minha mulher. Então, é uma criança educando um pai. Por isso que a educação e a base, ela é tão importante. Porque enquanto a gente estiver sendo violentada, nós nunca seremos empoderadas, nós nunca teremos poder. Tem mulher que não gosta da expressão empoderada, que acha que é uma expressão da esquerda. Não é. Empoderar é dar poder. Se você quer dar poder à mulher, ela não pode ser vítima de violência. Obrigada, queridas, queridos, pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui em Lucas do Rio Verde, mais uma vez, para falar desse tema tão importante. E parabenizo a vocês por estarem tão envolvidos nessa causa, que, sem dúvida, é a causa do futuro, que é defender as mulheres mato-grossenses e brasileiras. Muito obrigada.